Capítulo 4 Sem coração. Os degraus de pedra desnivelados eram muito perigosos em ambos os lados. O menor erro faria alguém escorregar e cair. Após menos que meio-dia, as pernas Wang Lin pareciam como se fossem feitas de chumbo. Ele estava suando e com falta de ar, era até mesmo mais difícil para se mover. Olhando do fundo da montanha, a trilha não parecia longa, mas agora, essa trilha parecia que não tinha fim. O coração de Wang Lin afundou. Ele não podia deixar de gerar pensamentos de desespero. Na frente dele havia uma dezena de garotos fisicamente fortes, lentamente escalando. Todos eles estavam com falta de ar. Até agora, ninguém tinha desistido. Wang Lin rangeu seus dentes. Ele sabia que essa era sua última chance. As expectativas de seus pais preencheram sua mente. Nesse exato momento, o pé de um garoto atrás dele escorregou. O garoto caiu do lado da montanha com um grito. Eu desisto. Socorro! Todo mundo parou para olhar para baixo ao mesmo tempo e viram uma luz negra piscando. Um discípulo da seita Raio apareceu do nada e agarrou o garoto. Seus corpos podiam ser vistos caindo suavemente até o pé da montanha. Wang Lin estava pálido e em silêncio. Ele cuidadosamente continuou escalando para cima. O tempo parecia estar passando muito lentamente. 2 dias depois, ele podia ver as sombras das dezenas de jovens à frente dele. Wang Lin não sabia quantos desses companheiros desistirão, ele só sabia que ele não devia desistir. Seu pé estava sangrando e inchado. Ele sentia um terrível formigamento a cada passo que ele tomava. Ele ainda persistiu e usou suas mãos para escalar. Um homem de meia-idade com compleição doentia flutuou para baixo nas escadas do topo da montanha. Pequenas crianças, mantenham seus corações fortes, pois esse caminho é cruel. Não será em vão, nada é em vão. Ele soltou um suspiro longo, conforme ele flutuava para baixo passando pelos jovens escalando. Esse homem de meia-idade passou por Wang Lin. Esse era o jovem de 16 que ele passou e ele era o mais patético do bando. Com roupas encharcadas de sangue, ele parecia estar sangrando por toda parte. Seu joelho e dedo do pé estavam mutilados. Wang Lin estava escalando usando suas mãos nesse ponto. O homem de meia-idade suspirou altamente e perguntou, minha criança, qual é seu nome? A visão de Wang Lin estava borrada. O único pensamento em sua cabeça era alcançar o topo ou morrer. Ele nem mesmo ouviu a pergunta do homem de meia-idade. Em seus olhos essa pequena trilha era a única coisa que murmurava. O homem de meia-idade olhou para os olhos de Wang Lin. Bem no fundo, ele estava bastante movido. Ele colocou sua mão na cabeça de Wang Lin. Esse garoto tem uma perseverança incrível. É muito ruim ele não ter talento. Que desperdício, que desperdício. Ele deu um olhar profundo para Wang Lin, depois continuou a descer as escadas. Na noite seguinte, as mãos de Wang Lin estavam sangrando. Ele deixou uma trilha de sangue, enquanto escalava as escadas. Ele não sabia como ele continuou indo, mas algo continuou abastecendo seu corpo a continuar. Ele sentiu como se pudesse morrer a qualquer hora. O sol subiu no terceiro dia. Na distância, Wang Lin mal conseguia distinguir os degraus de pedra. Infelizmente, com o fim em vista, ele ouviu uma voz trovejante que abalou seu coração. Tempo acabou. Apenas 3 se qualificarão. O resto falhou. Wang Lin soltou um pequeno sorriso amargo. Ele olhou para baixo enquanto seu corpo estava inclinado nas escadas. Sua consciência completamente enfraquecida. O homem de meia-idade vestido de preto de 3 dias atrás ficou no topo da montanha. Ele estava olhando para Wang Lin de menos do que 50 metros com um olhar impiedoso em seus olhos. Alguns discípulos da seita Raio desceram do topo da montanha. Cada um deles pararam próximo a um dos jovens no caminho e os nutriram com medicinas. Uma discípula da seita Raio disse em uma voz fria, Seniors, dos 39 participantes, 25 desistirão. Apenas 3 passaram no teste e 11 restaram. Ela também tinha experienciado esse teste brutal. Ela dependeu das artes marciais que ela tinha praticado desde que ela era uma criança para passar. Ela mal tinha perseverança suficiente. Até agora, após 10 anos de esforços, ela ainda não tinha se tornado uma discípula verdadeira. O homem de meia-idade vestido de preto tinha um olhar gelado em seus olhos. Ele levemente assentiu enquanto seus olhos varreram os 11 adolescentes inconscientes. Leve os 3 que se qualificarão e encontre trabalho para eles fazerem no futuro.
Envie os 25 que desistirão de volta para suas famílias. Quanto às últimas 11 pessoas, espere por eles acordarem. Envie-os juntos para a casa do Espírito da Espada para ver se algum deles tem uma afinidade espiritual com o Espírito da Espada. Se não, envie-os para casa. Após o homem de meia idade terminar aqui, ele se afastou sem outro olhar e os jovens abaixo. 3 dias depois, na casa do Espírito da Espada, estavam 11 adolescentes com rostos pálidos. As feridas que estavam por toda a parte no corpo de Wang Lin já estavam curadas, mas a ferida em seu coração ainda estava escancarada. A dor da sua fala continuou comendo em sua mente. Esse teste do Espírito da Espada foi conduzido não pelo homem de meia idade vestido de preto, mas por um homem vestido de branco, alguém que eles não tinham visto antes. Ele tinha o mesmo olhar impiedoso e frio em seus olhos. Ele olhava para os jovens como se eles fossem formigas. O homem disse, com um olhar impaciente: esse é o último teste. Se você puder andar para dentro desse prédio, você será qualificado. Todos e Wang Lin viram que havia um prédio extremamente comum. A porta da frente do prédio estava aberta. Quando ele olhou para dentro, ele podia ver espadas de diferentes pesos. Cada um dos jovens, um por um, andaram em direção ao prédio. O primeiro que se aproximou dentro de 5 metros do prédio. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele lutou para chegar mais perto, mas foi expelido por uma força invisível. Desqualificado. Próximo, disse o homem de branco. Wang Lin era o 7º da fila. Os 6 antes dele, todos encontraram o mesmo destino, expelidos por uma força invisível quando eles chegavam perto de 5 metros do prédio. Ele sorriu amargamente e com o último pedaço de esperança em seu coração, avançou. Conforme se aproximava da marca de 5 metros, Wang Lin foi capaz de continuar indo com facilidade. Seu coração estava batendo rapidamente com antecipação. Ele pisou mais perto, mais 1 metro. Ele não estava sentindo qualquer desconforto ainda. O homem de roupa branca soltou um "e" em surpresa. Seus olhos estavam brilhando e seu rosto mostrou leve interesse. Ele suavemente disse: não hesite, continue. Continue andando para o prédio do Espírito da Espada. Se você for reconhecido pelo Espírito da Espada, você será aceito como um verdadeiro discípulo, mesmo se você falhou nos 2 testes anteriores. Os 10 jovens que estavam lá, mostravam inveja em seus rostos. Eles estavam profundamente invejosos de Wang Lin. Wang Lin estava muito tenso no interior. Os olhares que seus pais lhe deram surgiram em sua mente de novo enquanto ele pisava 1 metro mais perto. Havia apenas 3 metros restantes para alcançar a porta. Wang Lin deu outro passo. Ele repentinamente sentiu uma força enorme correndo em sua direção. Wang Lin perdeu o controle do seu corpo e foi enviado voando mais de 10 metros de distância. O resto dos jovens olharam para Wang Lin com expressões zombeteiras nos seus olhos. Eles pensavam que Wang Lin era apenas como eles afinal, sem nenhuma chance. Com um riso amargo, Wang Lin podia sentir as feridas escancaradas em seu coração crescerem mais. Os olhos expectantes de seus pais gradualmente se dissiparam da sua mente. Os olhos do homem de branco ficaram frios de novo e ele disse: falhou. Próximo,